Matcha é um superalimento ou é só uma modinha? Descubra agora os reais benefícios. Ó, nesse vídeo eu quero falar sobre os reais benefícios do matcha, né? O matcha a gente sabe que ele é o chá verde já trabalhado da Camellia sinensis, ele é muito rico em antioxidantes, melhora um pouco a função cerebral. Eu sou o Dr. André Andrade dos Santos, eu sou médico nutrólogo, sou cardiologista, já estou formado há mais de 12 anos e a gente trabalha aqui com medicina de qualidade, medicina, né, preventiva. Eu tenho minha especialização em cardiologia, também em nutrologia e esse canal a gente criou para poder trazer mais saúde, mais informação para a população de forma geral, de forma tranquila. Então, por favor, eu quero que você comente, fale sua opinião e vamos juntos em busca de mais saúde, remando com força. O matcha, ele é uma versão mais concentrada e mais eficaz do chá verde comum, tá bom? Então, por conta disso, muito usado, né, no Japão, muito usado, tem uma prática milenária em relação ao matcha, né? E ele tem vários compostos bioativos, que eles trabalham tanto na parte de melhora da lipólise, né, que é a perda de gordura, e também na parte de antioxidação e aumentar a energia e disposição. Além disso, ele também ajuda no controle do peso e não tem tantos efeitos colaterais como a cafeína, que às vezes os pacientes usam e tem às vezes rebote de uso em demasiado, em excesso da cafeína. Então é uma opção ao café. Além disso, o matcha ele também aumenta a sensibilidade das suas células à insulina. Então ele melhora, por também ter esse papel antioxidante, a sua resistência insulínica. E com isso ele diminui suas chances de você desenvolver diabetes no futuro. Mas é um suplemento, né? Não é um remédio milagroso, uma medicação de fato para você tratar diabetes. Mas ele auxilia nesse aspecto. Além disso, ele também tem a L-tianina, que também ajuda muito na parte de cognição, na parte cerebral, na parte daqueles pacientes que têm algum tipo de esquecimento, na parte de memória. Então, também é um aminoácido muito importante na parte de função cerebral. Além disso, o matcha ele também reduz os fatores de inflamação do nosso coração, os fatores de inflamação do nosso corpo em geral, por ser uma bebida muito saudável. Tem algumas pacientes que a gente precisa fazer um ajuste dessa dose do matcha. A gente pode tanto indicar o próprio extrato, né, concentrado do chá verde para poder fazer o uso. Geralmente em casa eu tenho o hábito de tomar muito com leite. Ou a gente pode também orientar o consumo em cápsula mesmo, e aí fica como se fosse um comprimido para o paciente tomar, e aí já tem os mesmos efeitos benéficos, porque tem pacientes que às vezes não gostam do sabor do matcha. Mas ele tem muitos efeitos bons, muitos efeitos positivos, como eu falei aqui. E aí o importante é individualizar cada paciente. Tem pacientes que às vezes acabam não usando, não precisando, e tem pacientes que gostam muito e acabam até substituindo o café, que é um hábito às vezes muito antigo e muito comum aqui no Brasil. Geralmente, oriento evitar o consumo ou não abusar em pacientes que, né, são gestantes, pacientes que fizeram uma cirurgia muito grande, ou pacientes que já têm algum tipo de arritmia, ou pacientes que são muito intolerantes ao café e têm muita reação com a própria cafeína. Então, aí é uma opção de você ir tateando e ver se esse paciente vai ter uma boa resposta com o matcha ou não, porque também a gente tem que ter um contato muito próximo com o paciente para poder saber o que pode ser melhor para ele. Além disso, tem esse fator da cafeína limpa, né? Então você não tem tantas quedas da parte daquele tipo de paciente que consome muito café e aí tem a queda da cafeína e o desânimo e o efeito rebote da cafeína. O matcha, né, ele não tem esse efeito rebote, então é uma opção saudável para os pacientes que às vezes tomam cafeína, ficam muito animados, mas depois a gente vê que tem uma perda de desempenho. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Você já usa o matcha? Você prefere em cápsula, prefere em comprimido? Você tem essa prática? Ou você também não conhecia e não sabia como usar? Se você quiser saber mais sobre emagrecimento, coloquei um outro vídeo aqui do lado para a gente poder explicar um pouquinho melhor sobre como ou não aumentar a dose ou reduzir a dose do Monjaro e quando parar a medicação.